Olá, todo mundo que tá entrando. Ei, Jansen, papai, mamãe, Elis. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Ei, Xiris, Letânia. Que bom que vocês estão aqui mais uma vez. Wareguru, Satnam. Sejam muito bem-vindos. Você viu Dona Maria Luísa? Onde você viu Dona Maria Luísa? A Juju acabou de entrar também, que vai estar com a gente hoje na live, compartilhando muito dos seus conhecimentos com a gente. Muito bom, pessoal. Vamos dar mais alguns minutinhos. Eu tô sempre dando uns 2, 3 minutinhos. Ei, Aninha. Aninha acabou de chegar. Pra gente ver se mais pessoas entram. Ei, prima. A prima chegou também. Bom que a família toda reunida, né? Via Instagram. Muito bom, pessoal. Vamos só esperar mais alguns minutinhos. Ei, Fê! A Fê tá com a gente também mais um dia. Que bom que você conseguiu! Nossa, bom demais, Mônica. Então, vou dar mais 2 minutinhos. Se você quiser pegar uma água, se quiser ir ao banheiro rapidinho, a gente vai estar começando daqui a pouco com a nossa convidada hoje, a Júlia Dias, psicóloga Júlia Dias. E a gente quer muito que vocês participem conosco dessa conversa, tá bom? Então fiquem à vontade. Eiton, Ana Luísa, Raissa, o Guigui tá com a gente de novo. Ai, que bacana, gente. Muito bom. Um grande beijo para todo mundo. Encerramos essa semana, né, que foi uma semana de muitas novidades, de novas situações, algumas pessoas já se adaptando ao trabalho de casa, ao home office, algumas ainda tendo que trabalhar, sair de seus lares, enfrentar, né, essa situação, essa pandemia pela qual a gente está passando nesse momento, e que a gente possa, nessa live, mandar muita energia positiva para todas as pessoas, não só as que estão sofrendo as consequências diretamente, né, dessa pandemia, mas que a gente possa elevar a nossa vibração e ter a certeza de que coisas melhores virão, com certeza. Que a gente possa cultivar essa pulsão de vida que existe dentro de nós, essa força que a gente tem inata. A gente vai passar por isso. Temos a certeza disso. Que bom, pessoal, que estamos todos juntos nessa, numa sexta-feira. E como foi a semana de vocês? Como foi essa nova adaptação? A gente vai estar conversando muito sobre isso hoje. O tema que a Júlia propôs foi cultivando a paz em meio ao caos. Então a gente vai estar conversando com ela mais sobre isso. E eu gostaria muito de estimular todos vocês, que vocês participem com a gente. Na nossa live de ontem, a gente teve muita participação, perguntas, trocas de experiências. Isso é o mais importante, é o nosso intuito aqui, é essa troca, essa rede de integração. Então, vou chamar a Júlia. Deixa eu chamá-la aqui. Pra gente dar início. Oi, Aninha. Ei, Oi. Juju! Não tô te vendo. Parece a câmera tá ao Tô te vendo, contrário. estou vendo o seu computador. Tá vendo o que eu tava lendo aqui, estudando? Muito bom, pessoa estudiosa, né, amiga? Não, foi bom que agora deu certo. Eu tava preocupada que tava dando um delay entre a sua fala e o som, mas agora deu certo, que bom. Mas eu acho que isso vira e mexe no meio da live, acontece. Mas no final, Uhum, acho que dá para entender direitinho, tá? uhum.
Ó, o Gustavinho tá aqui com a gente também. Quanta gente! Primeiro, novamente, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão com a gente, né, Juju? Eu acho que o mais importante é essa troca, esse apoio social que a gente tem também através das redes sociais. Em segundo lugar, eu queria agradecer você ter aceitado o convite de estar falando um pouquinho mais aqui com a gente sobre saúde mental, de fato, sobre como cultivar a paz, né, em meio a esse caos, essa novidade que chegou para todo mundo, em todos os lares, no planeta inteiro, não só no Brasil. Mas eu tenho uma admiração enorme por você. A gente é amiga, né? Assim, bastante amiga. Mas além disso, a Júlia formou em psicologia pela UFMG. Ela fez mestrado também na UFMG e ela também tem um curso em Oxford em Mindfulness. E ela atua dentro, né, da sua clínica também, utilizando essa prática, essa técnica. Ela dá cursos, grupos de mindfulness. Então, é uma pessoa super capacitada, professora e super dinâmica, inteligente, consegue pontuar bem as questões com muita gentileza também, que eu acho que é muito importante nesse momento. Então, obrigada, amiga, obrigada, Júlia, psicóloga Júlia, por estar aqui com a gente hoje. E eu queria que você, se você quiser falar um pouco mais sobre você, e aí você já emendar um pouquinho com a escolha do tema, que foi você que escolheu esse tema, eu achei assim perfeito para a nossa conversa hoje. Bom, primeiro eu que fico muito grata com o convite, né? Esse espaço que você cria, na verdade, no universo para poder trazer pessoas para falar um pouquinho do que elas trabalham, do que elas conhecem, mas com o objetivo de trazer um bem maior, assim, né? Trazer saúde, trazer bem-estar. Então, eu fico muito grata de fazer parte desse time aí junto com você. Então, como a Aninha falou, eu sou psicóloga, né? Sou psicóloga formada pela UFMG. Atuo principalmente como psicóloga clínica no consultório, com as abordagens terapia cognitivo-comportamental, e agora eu estou trabalhando com terapia de aceitação e compromisso. E me formei também como instrutora de terapia cognitiva baseada em mindfulness, lá pelo Oxford Mindfulness Center, e fiz especialização em terapia cognitivo-comportamental. Dou algumas aulas em universidade, dei aula de psicologia médica, né, de mindfulness, fiz mestrado, meu mestrado foi com psicoterapia do idoso, mas atuo com pessoas de 16 anos para cima no consultório. Mas é basicamente isso. Currículo enorme. Bom, tema, né? Oi? Currículo enorme, amiga. Vamos lá, vamos para o tema. Vou comentar do você não, tio. Bom, eu e a Ana acho que a gente vai ter que fazer um disclosure aqui, né? Que nós somos muito amigas mesmo, amigas irmãs. Então, acho que essa conversa, é claro que o objetivo é contribuir para o máximo de pessoas possível, né? Mas é um pouco difícil não me sentir em casa aqui quando eu estou conversando com a Ana. Retornar. Vindo aí, como é que tá? Agora Vocês eu estão me tô te ouvindo? ouvindo, amiga. Você estava tão em Travou. casa que você quis vir pro Canadá, entendeu? Tô para cá. Eu achei que você ia chegar na minha portinha ali agora. Vamos lá. Nossa Senhora, saudades, hashtag saudades. Mas então, por que esse tema, né? Cultivando a paz em meio ao caos? Acho que a ideia de formular esse tema é justamente o que eu tenho observado muito na minha prática clínica, né, com os pacientes, ou mesmo com os meus amigos, né, ou com minha família, uma ideia de que essas mudanças que estão chegando, né, com o Covid-19, estão trazendo para a gente um caos, né? É claro que a gente nunca passou por isso antes, a gente não tem precedentes, né, sobre os quais se apoiar. Geralmente, quando a gente tem um problema, o que que o cérebro faz? Ele vai lá na nossa memória, tenta procurar ali maneiras de lidar com situações similares, seleciona uma estratégia e usa para poder resolver. Só que a gente está vivendo algo sem precedentes, nós nunca passamos por isso antes. E se a gente perguntar para os nossos pais, até para os nossos avós, eles também não passaram por isso. Então, a gente não tem estratégia, a gente não tem repertório comportamental já bem formado para saber, e aí, o que que a gente faz nessa situação?
né? E a gente vê isso tanto no microcosmos ali dentro de casa, na nossa própria rotina, quanto pensando em políticas públicas, em decisões, né, de autoridades, né? As pessoas não sabem o que fazer porque ninguém nunca passou por isso antes, né? E a gente observa que muitas previsões aí que foram realizadas, algumas minimizando o problema, outras maximizando o problema, muitas vezes elas não aconteceram. Então, aquilo que estava longe, distante de nós, acontecendo ali na China, né, em janeiro, finalmente chegou até o Brasil. E o que a gente está observando é uma mudança muito grande da vida como a gente conhece, né, da vida como a gente está acostumado. E isso pode trazer para nós uma sensação de caos, né? O que que acontece muitas vezes? O nosso cérebro, quando ele está diante do desconhecido, ele vai olhar para aquilo e vai emitir uma interpretação da situação, né? E aí, como a gente não conhece, a gente não sabe o que fazer, a gente vai ativar ali o nosso sistema de alerta, que vai trazer para a gente uma sensação de perigo, uma sensação de olha, toma cuidado que algo muito ruim pode acontecer, ou algo pode acontecer, mas não tem muito bem uma forma, nem quando, nem porquê, Fora do né? controle, né? A situação, ela vai estar fora Exatamente, completamente do seu controle. Você não tem um exatamente, repertório de ação, como você mesmo falou. Você não tem como evocar uma memória associada àquele fato, àquela situação que está chegando até você naquele momento. E aí o que que o nosso cérebro, como é que ele vai reagir? Ele vai reagir da mesma forma que ele reage em situações de perigo, né? Então ele vai mandar ali de uma maneira automática, né, com o sistema nervoso autônomo, simpático, ele vai mandar informações assim, olha, atenção, cuidado. São as mesmas reações que a gente tem numa situação de perigo, né? É por isso que muitas pessoas vão experimentar ali uma ansiedade, não sabem muito bem do que, mas fica num estado de ansiedade, que pode se traduzir com sensações físicas de agitação, de tremor, de sudorese, uma agitação ali, né? A pessoa não sabe muito bem o que fazer, e aí muita gente acaba, vi muitos memes na internet, mas isso também aparece muito no consultório, né? Que é as pessoas acabam comendo mais, mas é porque elas não sabem muito bem o que fazer, como passar o tempo. Então, eu vou ver televisão, eu vou comer, eu vou ficar no celular. A gente não tem muito um repertório para poder fazer. E aí, o nosso corpo está funcionando nesse sistema de ameaça, que, na verdade, é algo natural e muito saudável do nosso corpo, né? Nosso corpo, ele tem esse sistema de ameaça justamente para garantir a nossa sobrevivência, né? Então, diante de uma situação desconhecida, nosso corpo ele nos mantém alerta para que a gente possa lutar ou fugir, né, o mais rápido possível, e isso garante a nossa sobrevivência, né? Só que o que está acontecendo? A gente está vivendo sobre um estado de alerta mais contínuo, né? Muitas vezes, algumas pessoas acreditaram que a quarentena ia ser mais rápida, né? Então tem aquele pico de ansiedade, mas logo tudo volta, mas a gente está vivendo isso por mais dias do que a gente esperava. A gente está vivendo consequências que a gente não esperava. E tudo isso dá tanto uma sensação, né, uma percepção cognitiva, pensamentos de caos, quanto, ao mesmo tempo, reações emocionais fisiológicas de que o caos está acontecendo, de que o caos está vindo. E que está se Então, perdurando, né, amiga? Aí eu acho que entra também a questão do o que a gente fala de estresse crônico e estresse agudo, né? isso, é, é E eu só exatamente isso, queria assim, a gente pontuar está... uma outra coisa, perdão, que quando a Pode gente falar. tem essa ativação do nosso sistema nervoso autônomo, o simpático, a gente também pode ter a evocação da apatia, por exemplo. Não só da Uhum, ansiedade, sudorese. A gente uhum, tem os dois caminhos, né? A gente até chama de luta, fuga, ou mesmo quando a pessoa congela, ela não sabe o que fazer e ela fica completamente apática dentro daquela situação. Então a gente uhum, pode ter aí respostas completamente diferentes, né? Dentro de uma uhum, mesma situação externa, dentro de um mesmo estímulo. uhum. É exatamente isso, né? Os três Fs, né, desse sistema de ameaça, né? Fight, flight or freeze, né? Assim, ou luta, ou corre, ou congela, né? E aí muitas pessoas, de fato, estão vivendo essa apatia, essa letargia, uma sensação de desânimo, né? Ou uma sensação de uma dificuldade de tomar decisão. O que que eu faço? O que que eu faço antes? Eu não sei, porque o nível de ativação e de ansiedade está tão alto, né? Está tão intenso
que a gente acaba congelando, né? E acaba não agindo de maneira proativa ou benéfica. Então, assim, esse caos ele tem muito a ver com, primeiro, com essa reação automática do nosso corpo, né, às situações de ameaça. Só que a gente está vivendo, como você falou, né, esse estresse que está se cronificando, ele está perdurando por um tempo maior, né? E é importante que a gente crie, então, estratégias para poder conseguir lidar com isso, né? Então, sim, o sistema de ameaça ele é importantíssimo para a gente poder conseguir garantir a nossa sobrevivência. Mas é importante que ele, então, ele tenha um pico ali de funcionamento, mas que ele vá caindo, reduzindo, para a gente poder criar outras maneiras de lidar com o problema, que não só no sistema de ameaça, né? E é importante também salientar que esse caos tem muito a ver com a maneira como a gente interpreta a situação. E muitas vezes a gente não vai ter uma clareza, não vai ser muito fácil de perceber a nossa interpretação da situação, né? Então, que é o que a gente chama de os pensamentos automáticos, né? Muitas vezes a nossa mente, ela conta histórias ou ela faz interpretações muito rápidas, muito automáticas para que de fato a gente consiga reagir rápido, mas ela fica mandando ali pensamentos automáticos que a gente sequer percebe. Então é como se a nossa mente constantemente ficasse mandando ali sinais de alerta, né? E aí o nosso corpo vai reagindo e a gente não tendo consciência disso, a gente se mantém nesse estado de alerta, de estresse crônico que vai causando depois com o tempo fadiga, desânimo, né, e paralisação. Até porque a gente vai ter uma alteração fisiológica aí ao longo do tempo, né? O nosso organismo, ele mantém uma homeostase, um equilíbrio entre as reações que ocorrem dentro dele. Se a gente muda esse standard, esse início aí, como se fosse um baseline, como se fosse um ponto zero, né? A minha homeostase. Se eu estou alterando isso e perdurando nessa alteração por muito tempo, que é o que a gente pode chamar de estresse crônico, por exemplo, vai ser estabelecido um novo funcionamento fisiológico. E aí é o que você falou, eu posso estar o tempo todo em estado de alerta, a flor da pele, como a Kelly disse ontem, por causa dessa mudança que se perdurou e eu não consegui observar o quanto o estímulo externo estava alterando internamente as minhas funções, né? E aí, algumas coisas, até a Kelly falou ontem uma coisa muito interessante, que era sobre reconhecer os gatilhos também, né? Eu acho que talvez um primeiro momento seja a gente reconhecer os sinais, né? Assim, peraí, como é que o meu corpo tá? Né? Será que eu estou em estado de estresse? Né? Assim, quais sensações estão aqui presentes? Né? E aí, reconhecendo também quais os pensamentos estão aqui presentes. Né? Então, eu observei agora uma ativação aqui né, alguns pensamentos automáticos que surgiram para mim que poderiam alterar o meu estado emocional, porque eu sentei ali um pouquinho para ver notícias enquanto eu lanchava, e eram notícias, né, negativas e que me afetam de uma maneira indireta. Então, isso já provocou uma reação no meu corpo. E aí é muito importante a gente conversar sobre isso também, que não tem como a gente evitar que a gente tenha reações ao que está acontecendo. Né? As reações, elas são naturais e elas fazem parte do nosso sistema de defesa, o nosso sistema de adequação ao ambiente, ao que está acontecendo. Né? Então, não tem como a gente ficar num estado constante de emoções positivas, né? E não querer passar por essas reações de estresse, de medo, né? Às vezes de angústia, de ansiedade, de se assustar, às vezes até de sentir raiva. Não tem como a gente evitar que a gente sinta essas coisas, porque elas fazem parte do funcionamento normal do corpo. O problema é quando essas reações elas ficam tempo demais, né? Elas ficam em excesso. Que é, por exemplo, o que acontece com o que tem acontecido e que os profissionais de saúde mental têm falado o tempo inteiro, em todas as cartilhas, em todas as lives, que é cuidado com o excesso de informação. Né? As pessoas estão entrando em notícias, discutindo no WhatsApp, vendo vídeos, olhando no Instagram, no Twitter. O tempo inteiro a gente está consumindo essas informações. E são informações que vão afetar o nosso corpo. Né? Então, é como se a gente estivesse submetendo o nosso corpo a um estresse constante, contínuo e repetitivo. Né? E como você estava falando, isso vai ter um efeito ali na nossa homeostase. Né? A gente já vai acordar num outro estado.
Perdão. Eu só queria ressaltar uma coisa que você falou que é muito importante. O nosso cérebro percebe o mundo através dos sentidos, dos 5 sentidos. Um dos que a Uhum, gente mais usa é o da visão. Então a gente está o tempo todo, igual você falou, em rede social, olhando as notícias, a gente está o tempo todo captando essas notícias e estimulando o nosso cérebro de acordo com aquele estímulo externo. Então é importante a gente uhum, ter consciência das nossas ações também, né? A gente pode sim ter o controle dentro dessa ação. Esse estímulo, essa pandemia, está tudo aqui ao nosso redor, está tudo acontecendo. Mas como eu vou nutrir também, né, o meu cérebro, o meu corpo, a minha mente, é através da ação que eu proponho ter. Então, acho muito importante o que você pontuou. uhum, uhum. Teve uma pessoa aqui, acho que é João, que escreveu aqui que, né, minha namorada tem 25 anos e é do grupo de risco. Tá muito difícil não pensar nessa ameaça, que ainda vai durar tantos meses, né? É isso mesmo, né, João? O nosso cérebro, ele vai vendo o que vai acontecendo e vai mandando interpretações, vai nos contando, vai tentando fazer previsões, criar categorias. O papel do cérebro é esse, né? Assim, é justamente interpretar o que acontece. E os pensamentos, eles vão vir, eles vão aparecer ali no nosso campo mental. Mas uma coisa importante, e aí a gente já parte para a parte do cultivando a paz, né? O Viktor Frankl, ele fala que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, né? E é justamente nesse espaço que reside a nossa liberdade e o nosso poder de escolher como é que a gente vai responder. Então, a gente tem estímulos o tempo inteiro que vão ativando pensamentos automáticos, vão ativando a nossa mente a fazer interpretações. Mas a gente pode reconhecer, né? Então, cultivando a paz tem a ver também com a gente começar a reconhecer, peraí, como que esses estímulos estão me afetando? Né? Eu estou vendo que tem pensamentos aqui repetitivos que estão surgindo na minha cabeça o tempo inteiro. E a primeira coisa é a gente reconhecer isso acontecendo. Né? É a gente reconhecer como eu estou aqui reagindo a essa situação. Né? Será que quando eu vejo notícias demais, essas reações vão me fazer bem? Será que elas vão me fazer mal? Como é que isso está impactando o meu corpo? Como é que isso está impactando a minha mente? Né? Então, é importante a gente reconhecer o que está acontecendo. E aí isso tem a ver, né, Aninha, com aquilo que a gente estava conversando sobre algumas posturas que a gente cultiva, por exemplo, no mindfulness e na meditação, mas que não precisa ser só em práticas meditativas, pode ser no dia a dia, que é uma postura de abertura e de curiosidade, né, para a gente poder ter acesso e reconhecer o que está acontecendo aqui na minha experiência agora, né. Então, cultivando a paz, deixa eu tentar organizar aqui o raciocínio, né? Ah, cultivando a paz, uma maneira de fazer isso tem a ver com parar para reconhecer o que está acontecendo na minha experiência. Né? Acho que a Aninha dá bastante aula de meditação, a gente usa isso nas práticas de meditação, e a meditação é como se fosse ali a nossa mente treinando a gente aprender a reconhecer aonde a nossa atenção está e voluntariamente direcionar a nossa atenção para alguma coisa específica. Né? Então, quando a gente vai fazendo práticas de meditação, a gente vai ali, por exemplo, a âncora é na respiração. Então, a gente mantém ali a atenção na respiração. E aí, claro, que a nossa mente vai sair da respiração. Ela vai para outras coisas, planejamentos, lembranças, ideias. E aí, mindfulness, né, estar atento, com consciência atenta, plena, tem a ver com reconhecer onde a minha atenção está agora. Minha atenção está fora? Então tá. E aí, gentilmente trazendo. Mas para a gente fazer isso, tem que ter uma intenção de estar aberto e curioso para o que está acontecendo. Né? Assim, olhar para o que está acontecendo no momento presente. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Aninha? Não, eu acho que é isso mesmo, amiga. É o que a gente estava pontuando mais cedo, né? Os pensamentos vão chegar a todo momento, principalmente em situações como essa que a gente está vivenciando, de coisas novas, né? Porque o nosso Uhum, cérebro quer resolver problemas o tempo todo. Ele quer solucionar uhum, problemas. uhum, Então, o tempo uhum, todo ele uhum, vai tentar achar mecanismos de resolução. E quando a gente for uhum, sentar para meditar, por exemplo, eu tenho certeza que na mente de cada um vão vir memórias associadas ao que está acontecendo agora. Né? E é uhum, importante a gente compreender que é normal que esses pensamentos venham.
Mas a Uhum. meditação, mindfulness, te dá a consciência de onde o pensamento está. E aí você direciona, você vai ter o controle também mental de direcionar para onde eu vou levar a minha atenção naquele momento. Uhum. Uhum. É, mas é importante também falar que esse direcionamento intencional da atenção, ele não precisa acontecer só nas práticas de meditação, né? Mas eu acho que eu estou pulando aqui um pouco as coisas. Talvez seja interessante a gente pensar, tá bom, o tema é cultivando a paz em meio ao caos. Tá bom, vamos partir para a parte da paz, então. O que que é paz? Né? Tá bom, eu quero cultivar a paz, mas o que paz é essa que eu quero cultivar? Né? Será que eu preciso ficar ali eternamente zen, não reagir a nada, ficar ali good vibes, né? Tem até umas frases assim, né? Good vibes only. Será que eu preciso só estar nas good vibes, só em emoções positivas, de felicidade? Será que isso é possível? Né? E aí o que a gente observa, né, que a ciência traz para a gente, é que muitas vezes a busca pela felicidade constante, a busca por estar feliz o tempo inteiro, é justamente o que nos causa sofrimento. Né? A gente fala de um mecanismo que é um monitor de discrepância. Como é que ele funciona? Ele fica vendo ali aonde que a gente quer estar e aonde que eu estou. E aí a nossa mente fica o tempo inteiro assim, tentando ver essa diferença de onde eu quero estar e de onde eu estou. Então, se eu quero estar feliz, mas eu estou ansioso, então eu fico me lembrando toda hora que eu estou ansioso. E aí eu fico fazendo força para diminuir isso aqui. E aí quando eu faço força, mas não consigo, porque quanto mais força eu vou fazendo, mais ansioso eu vou ficando, a gente, esse buraco acaba aumentando, né? Então tem a ver com, muitas vezes, é justamente a busca da felicidade, essa busca dessa plenitude, né, assim, intocável, desse equilíbrio emocional, é justamente o que causa o sofrimento. Né? As pesquisas de psicologia positiva, ou mesmo das práticas baseadas em mindfulness, trazem que para a gente poder chegar a um estado de paz, a um estado de emoções positivas, né, de bondade amorosa, de autocompaixão, a gente precisa passar por um estágio que é de aceitação, né, que é reconhecer o que está acontecendo e acolher também as nossas emoções, né, mesmo que sejam emoções desagradáveis. Então, aceitação não é aceita que dói menos ou resignação. Não quer dizer ver como as coisas estão e deixar que elas sejam assim apenas. Mas aceitação é um estágio, muitas vezes, do processo de mudança, que consiste na gente reconhecer tudo o que está acontecendo, todos os elementos de uma determinada situação, sejam os elementos internos, né, os meus sentimentos, as minhas reações físicas, os meus pensamentos, ou os elementos externos, como, por exemplo, a gente está vivendo um período de isolamento social, a gente está com. Muitas vezes a gente precisa assistir decisões que são tomadas por outras pessoas que nem sempre a gente concorda, né? Ou a gente vê pessoas que a gente gosta muito no grupo de risco, né? Então, a aceitação tem a ver com reconhecer tudo que está ali, tudo que faz parte daquela situação, para então a gente ter um lugar mais seguro para poder se apoiar, para poder pisar e então dar um primeiro passo. Então, a aceitação tem a ver com a gente acolher todas as informações de uma determinada situação, para a gente então tomar uma decisão que venha de um lugar de mais sabedoria, que venha de um lugar de maior compreensão. Né? É como se a gente, por exemplo, quisesse pagar uma conta, né, quando a gente não está praticando aceitação. Eu quero pagar minha conta sem saber quanto que eu tenho no meu banco, né? Ou sem saber quanto que eu vou receber. Imagina que eu tenho ali umas dívidas, eu sei que algumas pessoas me pagaram, outras não. Como é que eu vou pagar uma conta sem olhar ali para qual que é o saldo da minha conta, né? Se eu ficar ignorando aquela informação, não tem como eu tomar uma decisão, não tem como eu ter uma ação. Então, muitas vezes, peraí, não sei se pausou, para a gente poder tomar uma decisão e provocar uma mudança, isso nós precisamos entrar em contato com aquilo que às vezes é negativo, com aquilo que é doloroso, com pensamentos que são incômodos, com emoções que são dolorosas, para a gente poder cuidar daquilo com calma, com paciência
e da melhor forma possível, né? E aí eu acho que entra o que a Bela acabou de colocar aqui, né? Eu vou ler o que ela colocou aqui pra gente. Estar em casa e entrar em contato com esses sentimentos negativos se torna assustador. A gente se Uhum, acostuma com a rotina e fugir, né, dessas indagações sobre o que se sente e de repente você se vê sozinho. É difícil tentar uhum, encontrar um ponto positivo nesse meio. uhum, uhum. Poxa, que colocação, assim, é verdadeira, honesta, né? Assim, é justamente isso, né? Muitas vezes nós estamos funcionando no nosso piloto automático. E ele tanto faz com que a gente faça as coisas mais rápido, resolva problemas de maneira mais rápida, como também permite que a gente não entre em contato com aquilo que é doloroso, com aquilo que é incômodo, né? E aí agora que a gente está no lockdown, que a gente está em isolamento, fica muito mais difícil de fugir. E você tem toda a razão, assim, isso pode ser tanto assustador quanto muito incômodo, trazer sofrimento, né? E aí que a gente passa para o segundo passo, né? Para poder lidar com os problemas. Então vamos lá. A Aninha estava falando que a gente quer o tempo inteiro resolver problemas. Deixa eu organizar aqui meu raciocínio para tentar ser mais claro. A gente o tempo inteiro quer resolver problemas, né? Na ACT, na terapia de aceitação e compromisso, a gente fala que tem uma máquina de resolver problemas dentro da nossa mente, que fica ali, resolvendo problema, resolvendo problema, resolvendo problema o tempo inteiro, e isso, obviamente, vai trazendo reações ali no nosso corpo, emoções, né? E a gente fica tentando resolver problema. Né? E aí, o sistema trava quando são problemas que a gente não consegue resolver, estão fora do nosso controle, ou que a resolução deles é a longo prazo, né? Ou são problemas do passado, né? E aí, o que a máquina de resolver problemas faz? Ela continua tentando resolver problemas sem parar, né? Assim, por isso que a gente fala muitas vezes das combinações. Ou tem muita gente que fala para mim assim, Ju, a minha mente não para, eu vou dormir, a minha mente está ali processando coisas, eu tenho problema para dormir, eu tenho problema para, né? Assim, às vezes eu acordo de madrugada, porque a gente está nessa máquina de resolver problemas. Então, a primeira coisa, e que é um pouco caótica também, né? Dessa sensação de caos. Então, para a gente poder cultivar a paz, ou cultivar maneiras talvez mais benéficas, mais compassivas com a gente mesmo de lidar com essas situações. Então, o primeiro passo que a gente falou é reconhecer o que está acontecendo. E realmente, às vezes é difícil de reconhecer o que está acontecendo, dói, traz sofrimento. E aí, as práticas de meditação, elas vão trabalhar muito isso, né? Mas não só na meditação, a gente pode fazer isso intencionalmente trazendo para si mesmo uma outra atitude, que é uma atitude compassiva e uma atitude de paciência, de reconhecer o que está ali e cuidar disso. Então, se a gente está com pensamentos e com emoções que são difíceis, a gente tende a passar por cima disso, né? A gente vai passando por cima e a coisa, mais cedo ou mais tarde, volta. Então, é parar, abrir um espaço para olhar para isso com curiosidade, né? Com aceitação, e ainda que isso doa, né? Assim, com abertura, reconhecendo os efeitos que isso tem no nosso corpo, e aí realmente permitir a gente dar um tempo para cuidar disso. Que aí é entrar nesse segundo passo, que é como eu posso cuidar disso? O que eu preciso agora? Que é realmente parar um tempo e refletir, né? Se essa dor está aqui, será que eu posso cuidar dessa dor? Será que eu posso ser mais gentil com essa dor? Né? Talvez se tratando da mesma maneira que a gente trata uma pessoa muito amada, uma pessoa que a gente gosta muito. Né? A gente tem as pesquisas mostram, né, que nós tendemos a ser muito mais cruéis com a gente mesmo, E cruéis com a gente, exato. não é? Assim, então, quando a gente vê alguém que está sofrendo, com alguém que tá machucado, a gente muitas vezes vai tratar bem daquela pessoa, a gente age com paciência, a gente traz votos de confiança, do tipo, olha, isso vai passar, você vai se cuidar, isso vai cicatrizar, né, assim. Mas quando é com a gente fica se machucando mais, a gente parece que fica aprofundando, ou então a gente fica ignorando, né. Ontem eu estava falando com uma paciente minha, que é como se a gente tivesse um machucado que está ali embaixo da roupa. E aí a gente não quer olhar para ele, porque a gente quer continuar no dia, né, na correria do dia a dia.
E aí, então, o que que a gente precisa fazer para sarar esse machucado? Primeiro, é descobrir isso, descobrir o machucado, olhar para ele e ver o que que aquele machucado precisa. É de gaze, é de água e sabão, é às vezes de algum outro material, mertiolate, eu preciso enfaixar, eu preciso de uma tala, eu preciso deixar aberto, eu preciso cobrir, não sei. Mas a gente só vai saber quando a gente olha para isso. E aí a gente trata com isso com cuidado. A gente tem Deixar as mais outras uma pessoas falarem. pergunta, a gente tem mais uma pergunta do Guigui, acho super relevante, encaixa com tudo que você está falando agora, que é porque algumas pessoas têm mais dificuldade do que outras em reagir de forma positiva a situações caóticas como essa. Na sua experiência, Ju, dentro do... Aham, Como aham. você vê isso? Acho que, primeiro, assim, eu acho que fica a pergunta, o que é reagir de forma positiva? Né, assim, mas tentando falar aqui de uma forma geral, né? O que seria de forma positiva? Talvez seria agir com resiliência, como a Kelly estava falando ontem, né? Acho que a Kelly falou de resiliência, mas eu acho que cabe a gente lembrar de onde que vem esse conceito de resiliência. Resiliência, na verdade, acho que vem da física ou da engenharia. Os materiais que são resilientes são aqueles materiais que são capazes de passar por algum estresse, né? Ou se aquecem, ou sei lá, algum tipo de impacto, e eles ainda assim se mantêm, né? Mantêm a sua estrutura, E eu né? acho que Então, eles quando a gente conseguem retornar à estrutura retornar, inicial isso, também, né? Então, eu acho que entra até o que a gente conversou mais cedo hoje. Eu acompanho muito a Monja Coen, não sei se vocês conhecem, mas eu acho era a fala dela fenomenal, assim, em vários aspectos. Não estou falando de religião, né? Eu sou uma pessoa que eu realmente admiro muito. E ela fala que em diversas situações da vida a gente deveria se comportar como um bambu, né, em relação à flexibilidade. Então você pode sim ir de um lado para o outro, a questão da resiliência, né? Você vai passar uhum, por dificuldades na sua vida, mas que você consiga uhum, retornar ao seu centro, que é o que a gente está denominando aqui de paz, de felicidade, né? O uhum, seu centro que é uhum, seu, que é único. Eu não estou me comparando com o outro, eu não tenho uma referência que é externa, uma referência que é uhum, interna. E aí eu acho que a gente uhum. entra também com autoconhecimento e outras coisas aí para ajudar nisso. Complementa, Eu Ju. acho. Oi? Complementa à vontade. Então, quando a gente fala sobre resiliência, não é aquela pessoa que está bem o tempo inteiro. Não é uma pessoa que está equilibrada o tempo inteiro, que se mostra equilibrada, porque às vezes as pessoas estão mostrando que estão bem e por dentro elas estão sofrendo, né? Mas tem a ver e de novo, isso, resiliência não é algo categórico, que ou você tem ou você não tem. E aí tem aquele grupo de pessoas ali premiadas, que passou na fila da resiliência antes de nascer, e aí tem aquelas pessoas que não tem, né? São as estressadas e tal. Resiliência é algo que a gente desenvolve, que a gente vai cultivando e desenvolvendo ao longo da vida, que é justamente essa a capacidade, então, de estar em situações difíceis e lidar com elas, manejá-las de uma forma que depois a pessoa consiga manter um equilíbrio emocional, que ela consiga retornar para um equilíbrio emocional e uma sensação de bem-estar, né? Então, algumas pessoas, diante de situações de mudança, diante de situações mais difíceis, elas vão ter reações, pensamentos automáticos e reações emocionais que são muito intensas, e aí elas vão se desesperar, né? Não sabem muito bem como lidar com aquilo, e isso tem a ver muito com essa não aceitação da dificuldade, né? Não aceitação de emoções que são difíceis. Vão tentar fazer aquilo acabar logo, e aí podem buscar coisas, soluções imediatas ou rápidas, né? Do tipo, eu vou ali, vou beber, eu vou ver televisão, eu vou conversar com alguém, né? E isso sim pode ajudar, é claro, a curto prazo, mas é importante que a gente tenha uma perspectiva mais longa, uma perspectiva de mais tempo, de que as coisas estão sempre em transição. Então, as coisas boas, a gente tem, né, o conceito de impermanência para tudo, né? Assim, as coisas boas acabam, as coisas ruins também acabam. Todas as coisas, elas estão em transição. Então, as pessoas resilientes, elas vão passar por situações difíceis, mas elas vão conseguir ali buscar os recursos para fazer bem a si mesmo, a médio e a longo prazo, né? Assim, elas vão conseguir encarar o que está acontecendo, escolher estratégias mais eficazes para poder lidar com isso, né?
Não é que a gente não possa parar para ver uma televisão, beber, conversar com pessoas para poder lidar com o estresse. Sim, a gente pode fazer isso. Cada um vai encontrar a paz em um lugar diferente, né? Então, quando a gente fala cultivando a paz em meio ao caos, o que que é paz para mim, né? Paz para mim, às vezes, está relacionado a bater papo com pessoas que eu gosto, ou não. Paz para mim tem a ver com ficar mais quieto, ficar mais sozinho, olhar mais para dentro, ou tem a ver com ler livros. Não sei, conseguir reconhecer em si o que que me faz bem, o que que me dá uma sensação de vitalidade, o que que me dá uma sensação de conforto, né? Assim, então, é reconhecer em si mesmo o que eu preciso para me fazer bem. É, a Tem que levantar a mão que eu falo, né? Só um minutinho, amiga. A Mônica colocou aqui pra gente algo que se encaixa muito com o que você falou. Ela colocou aqui Hum, que cada um tem que procurar a sua zona de conforto para amenizar essas emoções. E aí vem o que você falou que cada um tem que identificar, né? O que realmente uhum, vai auxiliar nesse processo. E aí, linkando com o uhum, comentário do Jansen, que eu acho que também tem tudo a ver, para você meter bala aí e falar mais pra gente, é que há uma mistura de utilização da mente negativa e positiva o tempo inteiro dentro da nossa mente. Indo para a autoobservação, uso do yoga, existem milhares de outras técnicas também, né? uhum, Trazer-nos para a mente neutra e assim agir. Eu acho que o que ele quis dizer é que a autoobservação, através de algumas técnicas, pode uhum, trazer para a gente a consciência do que é nosso, do que não é, né? E a gente conseguir chegar nesse estado um pouco de equilíbrio também. uhum, uhum. É assim, isso que o Jansen falou, isso que a Mônica falou. Bom, eu acho que o que a Mônica disse, assim, faz muito sentido, muitas vezes em momentos que a gente está com emoções muito intensas, né? Assim, é da gente reconhecer o que nos vai fazer bem ali naquele momento, né? O que é minha zona de conforto, no sentido de trazer um reconforto, né? Assim, algo, uma atitude intencional de trazer conforto para si mesmo, né? Às vezes é ver um seriado e dar um tempo do mundo mesmo, desliga celular e vai maratonar uma série, né? Assim, ou vai bater papo com alguém, ou sei lá, olha, vai para a varanda e vê o tempo passar um pouco. A gente pode ir buscando maneiras próprias de criar conforto para si, né? De maneira intencional. Mas isso que o Jansen falou me lembrou um pouco do conceito de non-judging, né? O não julgamento do mindfulness, né? Então, peraí, a gente está falando de mindfulness, mas primeiro vamos definir o que que é mindfulness, né? Assim, mindfulness, para quem não conhece, é a gente trazer intencionalmente a nossa mente para o momento presente, né? Sem julgamento, reconhecendo as coisas como elas são. Então, a gente vai trazer essa atenção plena ou consciência plena depende de uma certa intenção, né? Uma intenção de trazer a mente para algum lugar. Para onde? Para o momento presente. Porque, geralmente, quando a gente está ali na Acho que a gente está tendo uma interferência aqui. Só um minutinho, pessoal. Voltou agora, tinha travado, Su, Juju. Agora voltou. Você tá acho que falando. travou, né? Isso, repete a questão do mindfulness. Você tá começando a explicar pra gente. Eu já nem sei até onde vocês ouviram, mas vamos lá de novo. Então, mindfulness, a definição foi? Vamos lá. Foi, a definição foi. Aí você começou a falar um pouquinho mais. Então tá. Então tem a ver com trazer a atenção para o momento presente. Trazer a atenção para aquilo que você falou, né? Para os nossos cinco sentidos também, ou para alguma outra âncora, para a nossa respiração, para a gente poder sair um pouco dessas combinações mentais, dessas histórias mentais, né? Que a nossa mente vai criando e voltar para o momento presente com intenção. Mas o que que a nossa mente faz o tempo inteiro? A nossa mente está sempre julgando coisas. Ah, isso é bom, isso é ruim. Isso é bonito, isso é feio. Isso é quente, isso é frio. Isso é... A gente está o tempo inteiro emitindo julgamentos. E é o que está acontecendo quando a gente vê as informações do Covid-19. Nossa, que desesperador. Nossa, isso vai acontecer, aquilo não vai acontecer. A nossa mente fica mandando julgamentos. E aí, quando a gente volta para o momento presente, para si mesmo e para a própria experiência, a gente tem um lugar onde a gente pode criar um pouco de espaço
entre todos esses pensamentos automáticos, esses julgamentos, essas informações que a gente está absorvendo ali, e a gente volta para um lugar de metacognição, de eu observador, que é mais neutro. Então, assim, o Jon Kabat-Zinn mesmo traz isso, né? Tá lá na definição de mindfulness, que é trazer a atenção plena, é trazer a atenção para o momento presente sem julgamento. Mas ele mesmo fala, não tem como a gente não julgar. A nossa mente está o tempo inteiro julgando, mas é reconhecer o julgamento. Reconhecer, e aí não julgar o julgamento, né? Falar, olha, minha mente está aqui emitindo um julgamento. E voltar para um lugar de mais neutralidade, né? Como o Jansen estava falando. Então, quando eu trago atenção para o meu corpo, para a minha respiração, ao invés de eu ficar falando que isso é bom, isso é mal, isso é ruim, isso é feio, a gente volta, né? E cria um espaço de tudo isso que está aí no nosso campo mental, né? E volta para um lugar mais neutro, de observar as coisas como elas são, né? De mais abertura, de mais curiosidade. A gente tem mais um comentário do Lucas. Na minha opinião, a resposta positiva de uma pessoa a uma situação difícil depende muito de como foi a infância dessa pessoa, das ferramentas que essa pessoa teve a aprender com suas quedas e levantar. Vamos ver aqui. Você quer comentar, Aninha? Vamos linkar com o do Jansen, acho que aí você consegue comentar tudo junto. Mente negativa, sobrevivência, mente positiva, impulsiva, sem avaliação, mente neutra, que avalia e percebe os pontos positivos e negativos no que se apresenta. Você consegue pontuar essas duas questões pra gente, Juju? A questão Acho que da dá para falar. infância, as memórias da infância. Eu não tenho capacidade profissional de falar sobre memórias da infância, né? Mas eu sei que a gente tem. Não vou falar, não. Não vou falar de Piaget, não. Sou Por que bióloga, não? apesar de amá-lo, mas assim. A gente tem um período ali inicial, né, do nosso desenvolvimento que vai influenciar muito na formação da nossa personalidade. E esses eventos que acontecem na nossa infância, sim, eles têm grande influência ao longo de toda a nossa trajetória depois. Mas eu não acho que eles são os únicos fatores determinantes, né? Mas eu sou bióloga, amiga, você que é psicóloga aqui. Tá, eu acho que eu vou responder a primeira do Jansen, que tem a ver com o que a gente estava falando, né? Assim, na Aham, verdade, acho que não foi nenhuma pergunta que ele fez, foi mais um comentário, né? isso. Mas então essa mente neutra tem a ver com, me remete muito a essas atitudes que a gente cultiva, né, ao fazer essa prática da atenção plena, seja em práticas formais, a meditação, ou no dia a dia, que são a postura de abertura, a curiosidade e aceitação para reconhecer as coisas como elas são. Não como a gente quer que elas sejam, né? Não como a gente, não baseado com esses nossos julgamentos. Então, me parece, Jansen, eu não sei, não sou tanto da área da yoga, né, como você e a Aninha, mas sou mais do mindfulness, mas essa mente neutra me remete um pouco a essas posturas, assim, de abertura, curiosidade, reconhecer as coisas como elas são, positivas, negativas, né, assim, reconhecendo toda a complexidade de uma situação. A gente tende a polarizar as coisas, né? Positivo como algo bom, e aí negativo como algo ruim. E eu acho que essa polarização é que traz um pouco de confusão, né? É, Tudo as, coexiste. A gente não deve tentar fazer essa polarização, essa separação. Tudo existe da maneira como é. As coisas são como são. E elas se apresentam de uma forma pra gente. Eu acho que a mente neutra, ela deveria de fato, né, não separar as coisas dessa forma. Mas sim o que? Perceber, aceitar, compreender, e aí eu acho que vem todas as outras estratégias que você também colocou. Né? Isso tem a ver um pouco com isso que a gente estava chamando de metacognição, né? Que é criar esse eu observador, que é reconhecer os movimentos da mente, as histórias que a nossa mente está criando, né? De achar ruim, de achar bom, de criar previsões negativas, catastróficas, que é o que está acontecendo muito hoje em dia e está contribuindo para esse senso de caos. Reconhecer isso acontecendo, porque de fato os pensamentos vão aparecer, a gente não consegue impedir que pensamentos apareçam, mas a gente pode se afastar deles. A gente pode. Comentário do Marcos agora que eu vi. Marcos é Consigo ótimo, nosso desconcentrar. amigo, gente. Obrigada, amigo.
Mas então é criar um pouco o que a gente chama de desfusão ou descentramento, que é esse eu observador mais neutro, né? Assim, que não um julgador, né? De falar, olha, estou tendo esses pensamentos, estou tendo essas reações emocionais, estou tendo essas emoções. Posso observar isso acontecendo. E aí continuar vendo o filme, né? O filme vai passando, ele continua. Porque a gente tem ali emoções muito negativas e aí a gente tenta esconder, como se o filme acabasse. Não, deixa eu ir olhando o que acontece com essa emoção negativa. E assim como o Covid-19, né, que todos os, sejam ruins ou bons, todos os gráficos que a gente vê, eles fazem assim, ó, né, assim, ou eles fazem assim. Mas sempre tem uma descendente, assim. Assim também são as nossas emoções. Nenhuma emoção fica para sempre. Então, é ver as emoções descendo também, porque geralmente a gente vê as emoções subindo, a gente tenta distrair, vai fazer uma outra coisa, e a gente perde essa parte da emoção descendo, da emoção reduzindo de intensidade. Então, quando a gente está nas práticas de atenção plena, não só na meditação, mas também de maneira informal, é a gente reconhecer também, olha, essa sensação aumentou e essa sensação está diminuindo, está mudando. Às vezes ela oscila, né? A gente continua vendo o filme, vamos vendo o que vai acontecendo. Agora, respondendo ao Lucas, né? Peraí, deixa eu reler aqui a pergunta dele para eu não perder, né? Memórias Tem da a ver com infância. Depois a na minha gente opinião, tem as respostas duas perguntas sobre resiliência, amiga, que são importantes também. A gente tem mais 8 minutinhos, tá? De live. Tá, tá. Então, vamos lá. Na minha opinião, a resposta positiva de uma pessoa a uma situação difícil depende muito de como foi a infância da pessoa, das ferramentas que essa pessoa teve para aprender com suas quedas e levantar. Legal. Já dá para unir alguma coisa aqui que eu vi da resiliência. Vamos lá, teve uma pessoa que perguntou aqui, acho que foi Marta, não sei, será que a gente aprende a resiliência com as nossas experiências? Sim. A gente vai se tornando resiliente a partir das experiências que a gente tem na vida, né? Pessoas resilientes são aquelas que lidam com situações difíceis e vão aprendendo a ainda assim conservar o bem-estar, a qualidade de vida e a funcionar da maneira que faz sentido, né? E muitas vezes a gente está numa situação, a gente não reage de uma maneira tão legal, a gente não reage como a gente gostaria de reagir, não tem a ver ali com os nossos valores, né? A maneira como a gente reagiu, mas nada impede que na próxima situação eu busque reagir de outra forma. E na próxima situação eu busque reagir de outra forma. A resiliência também tem a ver com a gente fazer esse processo analítico de, peraí, como foi a minha reação? Foi do jeito que eu queria? Não foi do jeito que eu queria? Será que eu posso aprender alguma coisa diferente? Né? E numa outra situação eu tenho um outro repertório comportamental ali, eu agi de uma outra maneira, né? E aí, muitas vezes na infância, de acordo com a nossa infância, a gente vai aprendendo algumas estratégias, a gente vai ganhando ferramentas, mas isso vai depender muito dos nossos pais ou das pessoas que estão ali nos criando, né? Das figuras de autoridade, pode ser pais, avós ou algum parente, ou os nossos professores, ou o pastor da igreja, pessoas que são importantes, elas vão servindo como modelos para nós. Só que pode ser que, dependendo da história de vida da pessoa, ela não foi desenvolvendo essas estratégias ao longo da vida, né? Ali na infância. Pode ser que, às vezes, aquela pessoa tenha pais muito ansiosos, e aí, diante de uma situação de mudança ou de incerteza, eles ficam muito desesperados, né? Assim, às vezes eles têm até um transtorno de ansiedade, ou eles vão reagir com raiva ou com violência. Isso é algo que está fora do nosso controle. Mas isso não impede que. É claro que isso vai afetar o que a gente chama na psicologia, na cognitiva, na terapia cognitiva comportamental de crenças nucleares, que são as ideias que a gente tem sobre a gente mesmo. Isso isso vai afetar, claro, a maneira como a gente reage a problemas, mas o ser humano, e aí a Ana pode ajudar nisso, ele cria novos neurônios para o resto da vida, né? A gente já conhece os fenômenos de neuroplasticidade, né, Aninha? A gente pode formar novas conexões neurais, a gente pode desenvolver novas habilidades ao longo da vida, né? Então, tem a ver um pouco Principalmente com na região do hipocampo, que é onde a gente guarda essas memórias aí, dessas experiências, né? Então, a gente pode ir aprendendo e desenvolvendo novas maneiras de reagir aos problemas, né? Pode ser que ali ao longo da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, eu reagi de uma certa forma. Isso vai
ter a ver com a maneira como eu fui criado e tal. Mas a gente trazendo consciência para essas coisas, e aí meditação ajuda, mas trazer consciência é intencional, às vezes mesmo fora das práticas de meditação, eu posso me desengatar desse piloto automático, dessas maneiras automáticas que eu vou funcionando, né? Então, eu vou repetindo padrões de comportamento porque eu estou ali no piloto automático. Quando eu lanço consciência, quando eu lanço atenção sobre isso, eu posso desengatar desse piloto automático e então escolher novas maneiras de funcionar, novas maneiras de reagir. E aí ver, né, de responder, na verdade. A gente para de reagir e a gente começa a responder. E aí vai vendo maneiras que são mais adequadas, mais funcionais, que façam mais sentido com os meus valores, né? Como é que eu quero responder esse tipo de situação. Exatamente. Respondi? Acho que sim. Amiga, temos mais 2 minutos. Pessoal, vocês têm alguma última pergunta? E eu queria pedir para vocês continuarem com a gente, que assim que essa live terminar, a gente vai abrir uma live rapidinho só para meditação. A Juju vai conduzir uma meditação para a gente. Mas se vocês tiverem uma última pergunta, último comentário, se quiserem trazer alguma experiência para a gente fazer essa troca, vai ser fenomenal para a gente poder encerrar essa live que foi maravilhosa. E quer pontuar alguma coisinha, Juju? Eu quero, assim, só a última parte, assim, do título, né? Que é cultivando a paz em meio ao caos, que é isso que a gente tinha conversado mais cedo, né, Aninha? Cultivando tem a ver com a ideia de que, como cultivar uma planta, né? Todos nós temos uma semente de paz dentro da gente, né? Ainda que os nossos pensamentos automáticos criem histórias que a gente não tem, que eu sou assim, eu sou ansioso, eu sou desse jeito, eu sou de outra, a gente vai se colocando em caixinhas, né? Nossa, eu sou muito assim, eu sou muito TDAH. Ainda que a nossa mente crie essas caixinhas e a gente tente entrar nelas e achar que a gente só pode agir dessa forma, em todos nós está o potencial e a responsabilidade de cultivar a nossa própria paz, né? Assim, então só eu vou saber o que me traz paz e só eu vou poder regar essa plantinha, né? Assim, então quando a gente está cultivando, a gente precisa estar atento e a gente precisa dar tempo a isso, né? Assim, ver se tem luz suficiente, se tem água suficiente, se tem tá no lugar certo, se tem algum bichinho ali, né? Que nem a planta aqui de casa que estava morrendo, a gente descobriu que tinha uns bichinhos, aí a minha colega de casa que foi lá e limpou tudo. Então, está em nós essa responsabilidade do cultivo. Tem uma outra dúvida aqui. Para muitas pessoas que vivem uma rotina intensa de trabalho, acaso o lar vira seu espaço de paz. Onde se pode descansar? Agora em isolamento, como ressignificar esse espaço depois que passar? Quer falar sobre isso, Aninha? Pode falar, amiga, a gente tem 1 minuto. Ui! Isa, eu gostaria, eu tendo a pensar que, na verdade, isso tem mais a ver com os significados que a gente dá às coisas do que ao lugar, né? Então, a gente pode cultivar paz em qualquer lugar que a gente está. A gente pode estar no meio de um turbilhão, por exemplo, fui para a Índia, lá só tem barulho, assim, é barulho sem parar, e cheiro e cor, e nada me impede que eu possa entrar para dentro de mim e cultivar a paz. Ou quando eu estou no meio de uma reunião, ou quando eu estou numa apresentação, qualquer coisa. A gente sempre pode cultivar a paz dentro de nós em qualquer lugar, seja na cozinha de casa, seja no trabalho. Mas, por Acho que é. exemplo, aqui em casa, eu tenho um lugarzinho aqui onde eu faço as minhas orações. Então, acho que a gente pode criar ambientes dentro do nosso lar, independente do Legal. tamanho, né? Eu moro numa kitnet, é tudo junto. Mas eu tenho um cantinho ali onde eu faço o meu espaço de paz. Então, apesar de eu estar trabalhando em casa, dormindo, comendo, fazendo tudo em casa, Concordo. eu consigo separar um ambiente específico. O Stephen Little falou isso hoje na palestra dele, que ele tem um cantinho de meditação, um cantinho onde ele Exato, eu faz acho que essas pode coisas auxiliar também. nisso, né? Ótimo. Concordo totalmente. Amiga, vamos agradecer então todo mundo que esteve com a gente na live. Quem quiser continuar, essa live está se encerrando já, porque completou 1 hora, ela vai cair aqui, 29 segundos. Então, muito obrigada a todo mundo que participou. A gente vai abrir uma outra live agora só para meditação. Vão ser 10 minutinhos de meditação com a Juju, da autocompaixão. Se quiser participar com a gente, então, continua aí no nosso canal. Ju, muito obrigada por tudo, por essa experiência, foi incrível. Se quiser falar alguma coisinha.
Eu que agradeço, assim, me sinto muito honrada por estar aqui com você e com as pessoas assistindo, mandando perguntas. Obrigada mesmo.